Boa noite. Ontem foi um grande dia para o mundo da cidadania italiana. Uma ótima notícia para todos os descendentes de italiano, todos os cidadãos italianos. Vamos lá. Para que você possa entender melhor, eu vou dar um contexto mais amplo de toda a situação. O que ocorre é que lá em outubro de 2024, um juiz da Corte de Bolonha, analisando um processo familiar de reconhecimento de cidadania italiana, ele se deparou com uma questão da antiga legislação Ius Sanguinis, que é aquela legislação que nós acreditamos com convicção que é a legislação correta, que é a legislação histórica, que é a legislação que é reconhecida desde que a Itália é uma nação, há mais de 100 anos, desde que a Itália foi unificada, desde que o povo italiano se reconhece como nação, como Estado-nação. Pois então, analisando um processo, um juiz lá da Bolonha se perguntou: mas não é italiano só o filho do italiano e aquele que se tem laços efetivos com a terra, que fala o idioma, que reconhece a cultura, e não ilimitadamente quem tem uma gota de sangue, quem carrega o sangue. Esse foi um dos muitos questionamentos do Ius Sanguinis. E aí, ele deu uma revogação ao direito daquela família, tá? Esse processo subiu para a Corte Superior e passou por uma análise constitucional. Essa corte, a Corte Constitucional, analisou essa decisão desfavorável do juiz para nós, para esse direito que nós defendemos, agora, no final de junho, que teve a decisão em agosto. E a Corte Constitucional, a corte que analisa a Constituição, que é como o STF para nós aqui no Brasil, disse que esse juiz estava errado, que esse juiz errou, que você não precisa ter um vínculo com a terra, que você não precisa nascer da terra, que você não precisa ser filho de um italiano, que você não precisa saber falar o idioma, que você não precisa estar na terra, que uma vez que você é descendente de um italiano, em qualquer grau, você carrega a nacionalidade italiana. Ius Sanguinis, está no sangue. A nacionalidade italiana, como reconheceu o legislador italiano na unificação da Itália, ela é dada pela transmissão sanguínea. O cidadão nasce italiano, o filho do italiano nasce italiano, e assim sucessivamente. O filho do italiano é italiano, o filho dele é italiano, e assim sucessivamente. Ou seja, filho, neto, bisneto, trineto, quadraneto, quineto, até as gerações mais longínquas. Você pode ser a 20ª geração de um italiano. Você é italiano. Tem uma gota de sangue. Existe história, porque a nacionalidade italiana, a cidadania italiana, ela é reconhecida pelo sangue, não pela ligação com a terra, e sim pela ligação pelo sangue. Você não precisa ter pisado na Itália, você não precisa saber falar a língua italiana, você não precisa conhecer da cultura italiana para ser italiano. Você só precisa descender de alguém que tenha vindo da Itália. Ao reconhecer este direito, ao reafirmar este direito nessa sentença, a Corte Constitucional fala contra o novo decreto. Aquele decreto que acabou com o nosso direito. Aquele decreto que está em vigor desde março e que diz que só é italiano o filho e o neto do italiano. Aquele decreto que diz que se você
é italiano por descendência, você não pode passar para o seu filho a sua nacionalidade. Que diz que se o seu filho já nascido e não registrado italiano não tem mais o direito ao reconhecimento se você não fez isso antes da mudança da lei. Mas, Thaís, o que muda para mim hoje? Que sou tetraneto de italiano, não reconheci minha cidadania, eu posso reconhecer agora? Muda alguma coisa na lei? Volta a valer o que era antes? Não, gente. Infelizmente, não. Não muda. Continua valendo o decreto de março. Continua valendo a regra que o governo impôs, tá? O cenário posto é o do decreto. Mas o cenário que nós colocamos com força, com força de mudança, com força de posicionamento, é o antigo, é o do ius sanguinis. A Corte Constitucional ainda não apreciou o novo decreto. Isso quer dizer, se diante de uma sentença de um juiz, ela se posicionou com tanta força contra, me desculpe agora, esse português tão simples, contra essa palhaçada de que você tem que ter ligação com a terra. Imagina contra o novo decreto, o que a corte dirá. Então, nós temos presságios de boas notícias, de que a corte se posicionará de forma contrária ao novo decreto político, tá? Então, nós temos uma atmosfera positiva. É algo bom, é algo novo, tá bom? Mas ainda estamos diante das regras do novo decreto. Nada mudou concretamente. Tudo mudou atmosfericamente. Eu espero que eu tenha sido clara. E outra coisa, o mais importante também, nós abrimos precedente jurídico, nós criamos jurisprudência. Nos novos processos e nos processos que estão em andamento de reconhecimento de nacionalidade lá na corte, nós vamos usar essa sentença. Quando o juiz falar, você, bisneto de espanhol, você, família, no processo familiar, não tem a sua nacionalidade reconhecida após a vigência do novo decreto, nós vamos vir e apresentar a sentença da Corte Constitucional que diz não. A cidadania italiana, ela se dá por ius sanguinis, ela se dá pelo sangue, não pelo reconhecimento da terra. Ela se dá ilimitadamente pela descendência do sangue, não pelo reconhecimento da terra, não pela conexão com a terra. Ela se dá pela conexão com o sangue. Quando um cidadão italiano nasce, quando nasce um filho de um cidadão italiano, ele nasce já revestido de um direito. Ele já é italiano, ele só precisa reconhecer. Quando nós vamos à corte, ou quando nós íamos ao consulado italiano, ou quando nós íamos nas vias administrativas, anterior a esse decreto, que é o decreto da vergonha, nós íamos reconhecer o que nós já somos, cidadãos italianos. Porque sim, eu sou uma cidadã italiana, eu sou a 7ª geração de um cidadão italiano que cruzou o Atlântico para vir construir esse país, o Brasil. Quando eu vou à corte, ou quando eu possivelmente poderia ir, se o meu direito não fosse tolhido, às vias administrativas italianas, comune, eu vou reconhecer um direito que já era meu. E agora, com esse decreto da vergonha, eles nos proíbem. Em resumo, o que mudou? Mudou que antes nós não tínhamos nada. E hoje nós temos uma sentença favorável, que será usada ao nosso favor, que será usada como prova
nos processos em andamento e nos novos processos, que trará força na nossa causa na Itália. Gente, é um passo muito grande, é algo muito grandioso. E seguimos fortes, juntos e unidos. E para o que vocês precisarem, eu estou aqui. O que precisarem de mim, o que depender de mim, todo mundo terá a sua cidadania italiana reconhecida, o seu direito reconhecido. A sua luta é a minha luta.